M. 22. O inconsciente dos debatedores. 2000 anos antes, meus amigos, meus algozes. Muitos no Rio Jordão ficaram impressionados com a reverência de João a Jesus, logo ele que costumava ser implacável com políticos e fariseus. O homem que não tinha papas na língua curvou-se aos pés de um ser humano simples, de vestes rústicas, de origem humilde. Esse era o tema da conversa entre os espectadores no caminho de volta para casa. Como pôde João exaltar aquele Nazareno? Será que não errou o alvo? Disse um discípulo intrigado. Não é possível. João é cortante como uma faca de 2 gumes. Falou que o guardava durante anos. Eu conheço o carpinteiro Jesus. Você o conhece? Conviveram, brincaram juntos? Um homem desse ofício e com essa origem não pode ser o Messias. Não, mas lhe asseguro, muitas vezes, quando ele falava, algo queimava em nossa mente. Nos tumultos, ele estava sempre calmo. O que ele tinha não era seu. Era o primeiro a ajudar a comunidade, o mais hábil em resolver conflitos de forma pacífica. Poxa, mas não parece. Ele é um artesão em aparecer, ajudar e em seguida desaparecer. Já ganhei aplausos por soluções que ele deu. Interessante. Mas tenho um temor. Os maiorais da cidade se escandalizaram quando souberem de sua nova identidade. Pouco depois, o amigo de Jesus o encontrou na entrada de Nazaré. A primavera chegou. É tempo de falar do reino de meu pai. O amigo teve calafrários. Sou teu amigo, Jesus. Aprendi muito contigo todos esses anos. Mas é melhor partires. Os líderes terão pânico quando abrires a boca. Não posso partir agora, disse Jesus. Por favor, então silencia, pediu seu amigo. Se eu me calar, essas pedras falarão. Por amor à tua vida, sê discreto. Não percebeste que em todos esses anos fui sempre discreto? É tempo de falar sobre quem sou e por que estou no seio da humanidade. Mas os líderes indagaram: conhecemos seus pais, como ele se declara ser o Messias? Impossível. Heresia. Em primeiro lugar, filho do homem, filho da humanidade, declarou Jesus uma expressão que usaria com frequência. No dia seguinte foram à sinagoga. E Jesus, como sempre fazia, leu um texto. Mas, dessa vez, depois de seus dramáticos testes de estresse, pegou os pergaminhos do profeta Isaías e não os leu na sequência do livro. Buscou uma parte do texto em que ele acreditava haver uma parte da sua biografia, embora escrita muitos séculos antes do seu nascimento. O Espírito do Senhor me envolve, pois me equipou para trazer boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os feridos em seu coração, a pregar liberdade aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, e também para pôr em liberdade os encarcerados. Todos estavam fascinados com suas palavras. Seu pai e sua mãe ouviam seu discurso satisfeitos. Devia parar, mas eis que ele abalou a todos quando teve a ousadia de dizer: hoje se cumpriu esta escritura em mim. A reação foi imediata. Não é esse o filho de José? Diziam atonitos. Outros olhavam para sua mãe e diziam: que heresia é essa? Seu filho atribuiu a si o poder de ser o Messias, o libertador da nação. Peça para seu filho se calar. Maria e José ficaram sem palavras e começaram a entender o que os aguardava. Maria lembrou-se do aviso de que uma lâmina atravessaria sua alma. E, naquele momento, a lâmina começou a feri-la.
Jesus, observando a perplexidade dos amigos, parentes e membros da cidade, usou uma frase bem conhecida que retratava o vírus da discriminação: em verdade lhes digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. À medida que Jesus apontava os erros humanos, inclusive a falta de generosidade dos nazarenos, eles se enfureciam. Seus pais choravam. Dias antes, ele dissera à sua mãe: chegou a hora, minha mãe. Eu a amo muitíssimo, mas de agora em diante me entregarei à humanidade. Lembre-se de que você foi escolhida para me receber. Não se posicione como minha mãe, mas como uma mulher, a escolhida, a mulher das mulheres. Se você se posicionar como minha mãe, sofrerá muitíssimo. Mas, para Maria, era impossível separar as coisas. Eu o amo até o impensável, mas seguirei sua orientação, meu filho, disse ela, apreensiva. Mulher, essa será a senha de que você deverá lembrar-se sempre, respondeu ele. O homem que mais foi testado na história testava agora o coração das pessoas. Falava convictamente sobre seu projeto. Seus amigos o amavam, mas saíram do céu da admiração para o inferno da rejeição. Muitos viraram as costas para Jesus. E, num rompante de fúria, as pessoas arrastaram-no centenas de metros e levaram-no para o alto de um monte. Lá gritavam: negue o que você disse. Não posso negar o que sou. Você é um simples carpinteiro. Sou um carpinteiro do espírito e da mente humana também. Sua mãe bradava chorando: filho, meu filho querido. Soltem-no. Cale-se, disse um religioso. Um jovem que cresceu e trabalhou entre nós se autoproclamar como o Messias é inaceitável. E aparentemente era inaceitável mesmo. Por isso Jesus sempre dava desconto para as pessoas. Não cobrava o que elas não podiam dar. Não cobrou nada, inclusive de seus amigos. Iriam precipitá-lo do penhasco. Jesus morreria precocemente, seus ossos seriam quebrados, sua cabeça sofreria traumatismos. Seria seu fim. Naquele exato momento, o Dr. Thomas acordou assustado. Sonhara com esses acontecimentos. O último teste de estresse de Jesus mexeu tanto com ele que seu inconsciente o levou a mergulhar no passado. Estava ofegante. Subitamente, abriu o livro de Lucas e foi até a passagem em que Jesus estava para ser atirado do penhasco e a leu. No exato momento em que Jesus morreria, algo estranho aconteceu. Ele fitou os olhos de seus algozes, penetrando-lhes a mente, e eles lhe abriram passagem. Jesus passou entre eles como o ar que flui entre os dedos. Um líder superpoderoso. Era o primeiro século desta era, ano 32. O imperador romano Tibério César, os senadores e os grandes generais de Roma estavam reunidos na sala do trono, todos perplexos com um personagem que os magnetizava com sua sabedoria, segurança e suas estratégias. O que fizeste comigo? Indagou Tibério, atordoado. Nada que já não estivesse dentro do próprio César, comentou o homem que o deixou embaraçado e embasbacado. Nunca imaginei que um judeu seria capaz de entrar no nosso ninho, na elite dos romanos, e nos deixar atônitos, afirmou o imperador. Tibério nascera em 42 a.C. Sua mãe se divorciara de seu pai e se casara com Otaviano, o futuro Augusto, que lideraria o império com aspirações divinas. Foi adotado oficialmente no ano 4 depois de Cristo. Em setembro do ano 14, tornou-se o segundo da dinastia Júlio-Claudiana, sucedendo Augusto, seu padrasto. Depois de relatar seu assombro com o personagem que o impactava, indagou: quem és tu? Sou quem sou.
Respondeu o intruso com determinação e mistério. Em outras situações, uma resposta tão vaga seria um sacrilégio punido com morte. Mas o intruso os deixava perplexos, seus gestos eram chocantes, suas palavras eram penetrantes. Tibério, os senadores e os generais pareciam meninos diante de um gênio. Sou um homem em avançada idade, estou cansado de guerras, embora minhas campanhas na Pannonia, Germânia e Récia tenham sido bem-sucedidas. As armas dominam o corpo, mas só o conhecimento domina a mente. Os fortes usam a inteligência para liderar, os frágeis não têm outra alternativa senão as armas. Este império vai se fragmentar em 1000 pedaços, falou o misterioso personagem. Sou um homem angustiado. Fui chamado, Tristissimus hominum, o mais triste dos homens, pelo velho Plínio. Entretanto, penetras em minha cabeça como o ar em meus pulmões. Tuas palavras transpiram alerta e ânimo. O império precisa de um novo modus operandi. De onde vem todo esse conhecimento? Indagou o senador Lívio para o protagonista. Dos gregos. Já lhes disse. Venho das entranhas do que sou. Nunca vi tamanha habilidade estratégica vinda de um homem tão jovem, disse Germânico, o grande general romano. O tempo não é o único ingrediente da experiência, general. Sou o mestre dos mestres, afirmou o intruso. Meu trono está destinado à minha dinastia, comentou Tibério César. Mas, para o bem do império, poderei rever meu projeto político. Mas e Calígula e Tibério Neto? Indagou o senador Marcos Túlio. É tempo de mudanças, senadores. Se este homem chamado Jesus o desejar, ele será o César dos Césares, disse, citando o nome dele. E completou, uma nova ordem, um novo relacionamento, uma nova política se instalaria no seio do Império Romano. Os senadores e os generais ficaram confusos com a atitude de Tibério, mas ele estava tão resoluto que um a um começaram a aplaudir a sua decisão. César! 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 Bradou a elite romana. Mas o enigmático personagem apenas sorriu. E, numa atitude corajosa, deu as costas ao poder máximo do mundo. Abrindo sua boca, deixou-os ainda mais assombrados do que estavam. Sou um viajante do tempo, imperadores e senhores. Se soubessem o poder que eu já tive, ficariam surpresos. Vim de muito longe à procura do coração humano, não do trono político. Pasmado pela recusa ao trono, o imperador mostrou sua indignação. Como recusas assumir o império? Pelo poder se trai, se corrompe e se mata. O meu cetro chama-se liberdade. Não quero servos, mas amigos. Nesse momento, um assessor que o acompanhava tentou dissuadi-lo desesperadamente. Jesus, meu mestre, conheço a tua mensagem, o teu projeto de vida, disse ele. Tem certeza? Sim. Por que tornas as coisas tão difíceis? Se assumires o império e dominares outros reinos, serás o senhor da terra, teu projeto ganhará musculatura rapidamente em todo o mundo. Não ouviste que quero uma transformação de dentro para fora? Expressou o mestre dos mestres. Eu entendo. Mas enviar um bando de galileus para alardear tua mensagem e revisar a agenda da humanidade será um caminho acidentado e arriscadíssimo. Mas é o modo correto, comentou o mestre com simplicidade. Mas será muito lento. Se ouvires Tibério, tuas palavras se alastraram como chamas sobre as palhas do campo. As coisas mais importantes e mais belas não podem ser apressadas. Não se estica a personalidade de um filho, é necessário formá-la. E,
Além disso, o amor e o poder não andam de mãos dadas. Depois dessas palavras, o mestre finalizou: o poder compra bajuladores, mas não amigos. O poder compra a cama, mas não o descanso. O poder compra o mundo, mas jamais o amor. Depois de uma breve pausa, Jesus olhou para o imperador e finalizou dizendo: tenho um poder inimaginável. Mas sou um caminhante do tempo. Estou à procura do que o poder não pode comprar. Transtornado, o amigo lacrimejou e previu: mas, mestre, tu serás rejeitado pelos teus amigos, execrado pelos abastados, considerado herético pelos religiosos e por fim serás tratado como o maior criminoso de Roma. O amor exige sacrifícios. Mas teus discípulos serão atirados às feras, morrerão à espada por gladiadores, serão considerados a escória do mundo. Chorarei com eles as suas lágrimas. Aos que me seguirão, não prometerei céu sem tempestades, mas força na tormenta. Nem aplausos na jornada, mas coragem para suportar as vaias e habilidade para escrever capítulos nobres nos dias dramáticos. O imperador Tibério teve inveja de sua sabedoria. Mas, ao mesmo tempo, ouvindo a recusa, mesmo diante de suas súplicas, mudou sua disposição: atira esse ingrato às feras. E também o seu discípulo, que não o dissuadiu de rejeitar o poder de Roma. Então os soldados os pegaram e levaram para servir de pasto para grandes felinos. Ao serem colocados na arena, 3 leões os atacaram. O doutor Alberto deu um grito ensurdecedor. Agora foi sua vez de acordar assustado. Levantou-se da cama tremendo. Em seu sonho, ele era o assessor de Jesus, era ele quem havia suplicado que se tornasse o César dos Césares para facilitar a divulgação solene de seu projeto, de sua mensagem. 23. Marco Polo perdendo quem mais ama. Primeiro psiquiatra e pesquisador que resolveu analisar a inteligência de Jesus sob o ângulo das ciências humanas estava fascinado com os resultados iniciais. Por pesquisar a forma como homens e mulheres romperam o cárcere da rotina ao longo da história e se tornaram pensadores e produtores de novas ideias, achava que não havia muito mais com que se surpreender. Ele já tinha analisado a inteligência de Freud, Piaget, Sartre, Marx, Kant, Descartes e muitos outros pensadores. Havia analisado como operavam a arte da crítica e da dúvida, seus comportamentos saudáveis e suas debilidades, seus golpes de ousadia e seus recuos. Agora o estudo da mente do homem mais famoso da história, que ele sempre desprezara, perturbava seus preconceitos, reciclava sua arrogância, expandia as possibilidades do pensamento. Reiniciou a mesa redonda dizendo de forma aberta e espontânea, ao recordar os principais parágrafos da biografia de Jesus escrita pelo Dr. Lucas, alguns de nós revelaram sem medo seus mais cálidos capítulos. Eu sempre fui sociável, mas, nos reconditos do meu ser, sou um homem e um profissional solitário. Todavia, chegou a minha vez de lhes contar o dia mais triste da minha vida, meu maior teste de estresse. Todos ficaram impressionados com essas palavras. Michael olhou para Sofia, Thomas fitou Alberto. Milhões de pessoas que assistiam ao debate pela internet se fixaram na tela. Marco Polo era tão inteligente que parecia imbatível, distante das mazelas emocionais dos mortais. Mas chegou o momento de esse intelectual revelar as lágrimas que chorou e as que nunca teve coragem de encenar no teatro de seu rosto. Ele contou os momentos finais da mulher que amava. Sofia quase não piscava ao ouvi-lo. 1 ano antes.
Ana, a minha eterna namorada, a mulher mais dócil que conheci, estava cada vez mais debilitada. Suas crises de falta de ar aumentavam e eram horríveis. Nem eu nem ela descansávamos. Estava tão apreensivo que não deixei nenhuma enfermeira dormir com ela. Fiquei ao seu lado minuto após minuto em seus últimos dias. A cada crise, ela precisava colocar a máscara de oxigênio rapidamente. Vendo a preocupação indisfarçável do meu amigo neumologista, o Dr. Mateus, perguntei-lhe em voz baixa, para Ana não ouvir, e qual é o próximo passo? A pneumonia bilateral não melhora com nenhum antibiótico. Estou desolado. O próximo passo será fazer uma biópsia do pulmão por vídeo. Mas Ana havia lido seus lábios. Quando faremos a biópsia? Indagou ela. Agora, disse o Dr. Mateus. Ela retirou a máscara e deu uma resposta positiva: não percamos tempo. Não sei se sobreviverei. Mas lutarei até o último minuto pela vida. Disse a corajosa psicóloga ofegante, tentando engolir o ar que estava ao seu redor, mas parecia tão escasso. Na atualidade, óbitos decorrentes de pneumonia são raríssimos, mas eu pressentia que havia algo errado, que seus pulmões entrariam em estresse dramático e seu coração sofreria um colapso. Feita a biópsia, a análise seguiu para o patologista com um pedido de urgência. O resultado sairia na manhã seguinte. Não consegui esperar a visita do meu amigo. Procurei-o em seu consultório, que ficava dentro do próprio hospital. Ansioso, bati na porta e entrei. Mateus, saiu o resultado. Deve ter saído, Marco Polo. Deixe-me abrir meu computador e ver meus e-mails. Após consultar sua caixa de entrada, disse: ótimo. Saiu. Mas sua tranquilidade se converteu imediatamente em angústia. Cada segundo em que lia o diagnóstico dos fragmentos do pulmão de Ana parecia uma década para mim. E aí? É grave? O neumologista contraiu os músculos da face e abaixou o tom de voz: Ana não está com uma infecção bacteriana nem viral. Como assim? Indaguei perplexo. Ela está com uma grave doença autoimune, bronquiolite obliterante. Nunca ouvi falar dessa doença pulmonar. O próprio organismo dela está atacando seus pulmões, causando inflamação severa, bloqueando todos os brônquios, impedindo a respiração. Quais as causas dessa doença? Perguntei. Genéticas, emocionais, ambientais. Não sabemos as causas definitivas. Qual a solução? É grave. O neumologista meneou a cabeça. Eu passei as mãos no rosto e não consegui conter as lágrimas. Corro o risco de perder Ana. Mateus e sua esposa eram nossos amigos. Ele teve de ser completamente honesto. Você é forte, mas, infelizmente, sim. Como a vida é uma gangorra. Estávamos no Caribe de férias, felizes da vida, mas de repente ela desmaiou e saímos do céu emocional para o inferno psíquico. Qual o tratamento? Indaguei ansioso. Temos de entrar o mais rápido possível com corticoide em doses altas para tentar evitar a falência pulmonar. Sua respiração está tão claudicante que é melhor que ela vá para a UTI, pois se acontecer uma urgência. O Dr. Mateus não precisava completar o quadro, eu previa o que poderia acontecer. Fui ao quarto da mulher que amava tentando manter o bom humor, mas era impossível. Emocionalmente, eu estava tão asfixiado quanto os pulmões de Ana. Ela me conhecia nas entrelinhas. Eu sei. Estou partindo. Não, Ana. Não. Tentaremos uma terapia com corticoide.
Reunindo forças, ela disse: a morte é uma visitante inoportuna. Bate na porta de crianças e de adultos. Às vezes, no momento em que menos temos tempo para atendê-la. E novamente teve uma crise de falta de ar, agora intensa. Escolha a vida, Ana, não se renda. Por favor, não desista. Ela tirou a máscara e com muita dificuldade disse: ninguém morre quando é amado por alguém. Logo chegou o Dr. Matheus e explicou melhor sua doença, a terapia com corticoide e os procedimentos. Quando o Dr. Matheus terminou de falar, Ana sofreu uma parada cardíaca. O mundo ruiu aos meus pés. O médico acionou a campainha e, enquanto traziam uma maca com urgência, ele fazia compressão do tórax dela e, em sincronia, eu realizava a respiração boca a boca. Trabalhávamos em conjunto. Depois de muito esforço, o coração de Ana voltou a bater. Ela deu um forte suspiro e voltou a respirar. Ao ser levada pelo corredor para a UTI, outro drama, Ana teve outra parada cardíaca. Desesperado, peguei o desfibrilador mais próximo e entreguei ao Dr. Matheus. Era horrível ver a pessoa amada fechando os olhos para a vida. Os choques descarregados pelo desfibrilador fizeram com que o sofrível coração de Ana, agredido pela falta de oxigênio, teimasse em voltar a bater. Mas os movimentos não eram vigorosos. Ela foi levada rapidamente para a UTI. Acompanhei-a segurando sua mão e dizendo: lute. Lute pela vida. Lute por mim. Lute pelo Lucas. Naquele momento eu não era um psiquiatra, não era um intelectual, mas um homem que, embora não estivesse descontrolado, estava completamente infeliz. Por incrível que pareça, Ana olhou para mim e abriu um sorriso calmo, desprendido. Em seguida, movimentou seus lábios arroxeados e me enviou um suave beijo. Foi então que me lembrei de um dos meus pensamentos: cedo ou tarde as águas serenas ou turbulentas desaguam no oceano. Quando chegamos à UTI, me impediram de entrar. Não entre, Marco Polo. Por mais equilibrado que seja, você é um ser humano. Deixe que cuidaremos dela, afirmou o médico intensivista. Fiquei do lado de fora. O primeiro procedimento foi monitorar o coração de Ana, ao mesmo tempo em que faziam um acesso para passar soro com medicamentos. Olhando para os colegas, o Dr. Matheus indagou: o que vocês vão fazer? Foi o médico-chefe da UTI quem respondeu: precisamos medicá-la e diminuir seu estresse físico e mental. Vão me sedar? Indagou Ana. Disseram que sim. E, se for necessário, vamos entubá-la também. Coma induzido? Só se precisar, afirmou o Dr. Matheus. Não antes de me despedir de Marco Polo. Mas, Ana, disse o médico. Porém, resoluta, ela fitou os olhos dos dois médicos e dos enfermeiros e disse categoricamente: não antes. Se Ana morresse, o Dr. Matheus não queria ficar com esse peso na consciência. Olhou bem nos olhos do médico-chefe da UTI e pediu sua permissão. Ele entendeu a gravidade do caso e assentiu com a cabeça. Foi então que tive acesso ao seu leito. E assim médicos e enfermeiros presenciaram um dos momentos mais lindos que já se passaram numa UTI. Querida, estou aqui. Filme-me com seu celular, disse ela. Para quê? Plano B. Faça isso e coloque oxigênio puro em mim, expressou-se ela com dificuldade. O próprio Dr. Matheus o fez. Com isso, sua energia vital melhorou.
Ganhando forças, ela disse na filmagem: Lucas, para mim você é o melhor filho do mundo. Ainda que eu feche meus olhos, eu jamais o esquecerei. Não tenha medo da vida. Seja muito feliz, o melhor amigo de seu pai. Beba da sua sabedoria. Eu derramava lágrimas enquanto filmava. Depois Ana respirou profundamente e enviou uma mensagem para o inumano e frio pai: Papai, eu o perdoo. Obrigado por ter me gerado e cuidado de mim. Nesse momento, ela voltou a ficar ofegante. Seu coração ficou muito abalado. O Dr. Mateus voltou a injetar oxigênio em suas narinas. Os médicos e enfermeiros da UTI, frequentemente distantes como forma de proteção para suportar os sofrimentos dramáticos do ambiente, se emocionaram ao ouvir as palavras de Ana. Alguns choraram também. Não fale mais nada. Supliquei a ela. Mas ela continuou: plano A. Elevando os braços e abaixando o celular, indicou que o que falaria agora não precisava ser gravado, apenas registrado na memória. Se eu não sobreviver, cuide de Lucas com sabedoria, se reinvente sempre como pai. E eu quero encorajá-lo a amar outra mulher. Eu sou Lucy. Ela completou: procure-a como um caçador de pérolas. Impossível alguém substituir você, disse eu a ela. Para a razão, sim, para a emoção, não. Depois, após outra dose de oxigênio, pegou a minha mão direita e reuniu forças para dizer estas últimas palavras: Você é generoso como a chuva e altruísta como o sol, Marco Polo. Transformou minha história num espetáculo. Sei que você não crê em Deus, Ana, disse eu, tentando silenciá-la. Porém ela completou: mas eu creio que a vida é um grande roteiro e a morte é apenas um ato do espetáculo. Continuarei encenando minha peça na eternidade. Meu amado, se permita pensar em outras possibilidades. Estude a mente de Cristo. Minha esposa falava de esperança enquanto morria. E, à medida que falava, o aparelho que monitorava seu coração mostrou-o bombeando o sangue com mais força e ritmo. A mente humana revelava seu poder. Todos que observaram o gráfico do monitor ficaram impressionados. Apertei suas mãos e, com a voz embargada, disse: Querida Ana, meu amor por você é indecifrável. De todas as coisas que eu conquistei na vida, você foi a melhor delas. Você é inesquecível. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por existir. Ao dizer essas palavras, o bip mostrou mais vigor ainda. Parecia que Ana não tinha nenhuma doença grave. Em seguida, os médicos colocaram as mãos nos meus ombros e solicitaram que eu me retirasse. Quando eu ia saindo da UTI, a função cardíaca de Ana começou a perder força e ritmo outra vez. Ofegante, ela mal conseguia respirar. Os médicos e enfermeiros socorreram-na rapidamente. Foi o dia em que mais chorei em minha história. Entrei no elevador e quase não enxergava os números. Nem reparei que um dos meus raros desafetos, o Dr. Phelps, estava lá dentro. Ele achava uma heresia que um pensador da atualidade produzisse uma nova teoria sobre o funcionamento da mente capaz de repensar as teorias clássicas de Skinner, Freud, Jung, Piaget. A universidade era uma fogueira de egos e vaidades. O Dr. Phelps ficou espantado ao me ver consternado, não sabia o que estava acontecendo. Como alguns intelectuais insensíveis, tornou-se um predador especialista em atacar pessoas feridas. O intelectual imbatível está debilitado? Indagou, com um sorriso no rosto. Eu não respondi.
Mas ele me provocou mais ainda. Inacreditável. Marco Polo também tem sentimentos. Não sabia que você também chorava. Dr. Phelps, você sequer conhece o prefácio dos meus escritos, que dirá os capítulos mais importantes. Sim, estou chorando. E, se quer saber, sinto-me o mais frágil dos homens. Confessei. Desconcertado e caindo em si, o Dr. Phelps indagou: o que está acontecendo? Estou perdendo quem mais amo. Desculpe-me. E assim, sem dizer mais nada, saí do elevador. Percorri os longos corredores do térreo. Professores, alunos e profissionais que passavam por mim e me contemplavam ficavam perplexos. Alguns perguntavam: o que está acontecendo com o professor? Ao me ver emocionado, um neurocirurgião falou para sua roda de amigos, citando uma frase da última aula que tivera comigo: a personalidade humana é uma construção sofisticada, mas cedo ou tarde não sobra pedra sobre pedra. Recolher nossos fragmentos e nos reinventar é o que nos diferencia. Não foi ele quem disse isso. O que esse neurocirurgião não sabia é que tinha chegado a minha vez de recolher meus pedaços e me reconstruir. Eu sabia que muitos falham nessa empreitada. Por isso, gritava dentro de mim: vale a pena viver. Apesar de a vida ser breve como gotas de orvalho que por instantes aparecem e logo se dissipam aos primeiros raios do tempo. Ao ouvirem o relato de Marco Polo, milhares de pessoas dos mais diversos países ficaram encorajadas a recolher seus fragmentos e não desistir da vida, mesmo em face da morte. Os amigos ficaram profundamente sensibilizados com a perda de Ana. Não imaginavam que uma pessoa tão resoluta e inteligente como Marco Polo pudesse beijar o solo mais árido da fragilidade. Sofia pegou sua mão direita e a acariciou suavemente. M. 24. Uma fama incontrolável e surpreendente. Marco Polo contou que, depois dos inimagináveis testes de estresse de Jesus, sua fama começou a se espalhar de forma incontrolável. Suas palavras e suas atitudes eram tão inovadoras que ocupavam o imaginário das pessoas e frequentavam as primeiras páginas do mais confiável meio de comunicação da civilização humana, o boca a boca. Numa época em que os transportes eram rudimentares, que não havia jornais, TV, celulares, redes sociais, Jesus causou uma onda de notícias em terra seca. Não se falava de outra coisa, a não ser do homem que queria mudar o mundo. Mas esse brilho social não veio dos atos sobrenaturais que os cristãos dizem que ele promoveu. Comentou o Dr. Alberto. Em pleno século XXI, isso é história de Branca de Neve, disse Michael. Desculpe, Michael. Depois da análise dos fatos que envolveram Jesus, do seu nascimento aos seus testes de estresse, não cabe deboche. Você pode duvidar se houve milagres ou não, mas tem que respeitar os fatos. A não ser que você pense que o Dr. Lucas estava tendo um surto psicótico quando escreveu sua história. Não, não penso assim. Lucas revelou-se um escritor coerente e lúcido, afirmou Michael, engolindo em seco. Como Marco Polo concluiu, todos os paradoxos da história de Jesus revelam que ele existiu como um personagem histórico. Mas não creio nos atos sobrenaturais. Confesso, antes eu debochava dessa crença. Hoje, evolui. Apenas respeito. Alguns o aplaudiram na plateia. Devemos sempre nos lembrar de que nosso objetivo nesta mesa redonda é estudar a mente de Jesus, não avaliar sua suposta divindade, declarou Marco Polo.
Mas você acha que Lucas estava delirando ao relatar fatos extraordinários, que ultrapassaram os limites da física quântica e da teoria da relatividade? Indagou o teólogo de Harvard. Sei que é intrigante que um médico inteligente como o Dr. Lucas tenha escrito que Jesus suspendeu as leis da física e usou métodos metafísicos para restaurar as células dos doentes. As ciências clássicas não conseguem entrar nessa seara, pelo menos até o momento. Nunca pensei que estudar esse Jesus fosse tão perturbador. Tudo em sua história atinge limites inimagináveis, afirmou Michael. Para mim, era mais fácil dizer que Lucas era um péssimo escritor, que sua narrativa era débil, que suas ideias eram infantis e ingênuas, como centenas de livros que leio, mas esse homem é um biógrafo notável. Estudaremos em nossa próxima mesa redonda algo que me abalou muitíssimo. Jesus queria difundir sua mensagem para o mundo, mas não apenas recusou o poder político e religioso nessa empreitada como também a fama. Ele preferia o anonimato. Você está brincando comigo, Marco Polo? Indagou Michael. Mais um paradoxo. Não vou suportar. Mais uma vez a plateia riu do jeito despojado desse intelectual. E, assim, os debatedores se retiraram. Mereciam um longo descanso. Principalmente Marco Polo, que estava fatigado por contar a história de Ana. Mas, apesar disso, resolveu ir a pé para o novo hotel onde estavam, que era mais perto do Muro das Lamentações do que o que pegou fogo. Sofia o acompanhava. Ao chegarem ao local, ele pediu licença para ela e se aproximou das velhas pedras da muralha. Havia poucas pessoas. Ao se aproximar, ele viu uma mulher idosa chorando. Em voz baixa, suplicava: tire meu marido do coma. Foram tantos anos felizes. Não suporto seu silêncio. Um homem trajando terno Armani, presidente de uma grande companhia do Vale do Silício, que não tinha coragem de visitar o Muro das Lamentações durante o dia, também vertia lágrimas. Visitava Israel a negócios, mas seu verdadeiro tesouro estava falindo, seu filho de 7 anos estava morrendo de câncer. Com a mão direita, tocava uma das velhas pedras e, com a outra, enxugava o rosto enquanto dizia, quase sem voz: David ainda é uma criança. Por favor, não deixe meu filho morrer. Extirpe seu câncer. Emocionado, Marco Polo também resolveu passar as mãos lentamente sobre as pedras. Sentiu sua temperatura fria, mas também seu relevo liso. Milhões de pessoas as haviam tocado. Que pesadelos tiveram? Que sonhos construíram? Pensou. Era um lugar surreal. Nesse momento, o psiquiatra rompeu seu orgulho ateísta e entendeu que a religião será uma chama inextinguível na humanidade. Esperança é o segredo. Lembrou-se das palavras de sua assistente: o socialismo não a exterminou, a teoria da evolução não a asfixiou e a era digital não a silenciou. Concluiu: somos mortais, não há religioso que não tenha o que suplicar nem ateu que um dia não tenha do que se lamentar. Lembrou-se da perda de Ana e também derramou lágrimas. Não sabia fazer preces, não cria em Deus, não tinha fé, não tinha esperança de que ela estivesse pulsando sua existência além do parêntese do tempo. Se tivesse, seria irrigado com esperança. Mas ele era científico demais, simplesmente não conseguia. Lembrou-se depois de Lucas, seu querido filho, dependente de drogas. Temia que ele pudesse ser vítima de uma overdose, como 2 vezes já ocorrera. Sofia se aproximou.
Jamais imaginara ver o famoso chefe do departamento de psiquiatria, escritor famoso e pesquisador respeitado desabando daquele jeito. Ela tocou seus ombros. Ele ficou constrangido, tentou limpar o rosto às pressas. Buscando aliviá-lo, ela lembrou-se de uma de suas pérolas intelectuais. Lembre-se, os grandes homens também choram. O problema é que eles não sabem o que fazer com suas lágrimas. Reconheceu ele. Nesse momento, ambos deixaram o local e foram a pé para o novo hotel. Ela lhe deu o braço. E, assim, eles seguiram para o hotel. De repente, ele parou, fitou os olhos dela e lhe disse: "Tenho vontade de beijá-la." Admirada, ela o encorajou: "E por que não o faz? Você é 16 anos mais nova que eu. Mas sou uma mulher. Não é justo. Sou um profissional e você é. Aqui você não é meu chefe." "Os psiquiatras são complicados no amor", reclamou. "Você também é psiquiatra." "Não, já lhe disse, aqui sou uma mulher." Ele a beijou na testa e, para seu espanto, comentou: "Namorei muitas mulheres antes de Ana. Preciso reaprender agora. Discuto sexualidade com meus pacientes, mas, para mim, um amor sustentável tem de ser inteligente. E um amor inteligente tem de ser. Pare de enrolar, Marco Polo, e me beije." Disse ela, dando-lhe uma bronca afetuosa. Espantado e intimidado pela segurança de Sofia, se arriscou a beijá-la. E o fez prolongadamente. Sentiu os lábios quentes tocarem os seus. Eram dois mundos cruzando os horizontes, dois seres humanos feridos navegando nas águas da emoção. 2000 anos antes. Era um entardecer avermelhado, o sol parecia sangrar no horizonte. O calor era insuportável. Uma multidão afluía para ver um homem sem beleza magistral, mas de gestos delicados e palavras poderosas. Maridos carregavam suas esposas. Pais, as suas crianças. Filhos transportavam seus pais. Amigos, uns aos outros. Todos queriam ver, ouvir, ser tocados por Jesus. Ao avistar todo aquele movimento social na terra da fome, era possível enxergar que o carpinteiro de Nazaré estava se tornando famoso, mas ainda não dava para saber que ele se tornaria a maior celebridade de todos os tempos. "Meu pai está à beira da morte, Senhor", dizia um. "Meu amigo está desfalecido. Perdeu a capacidade de andar", dizia outro. "Meu filho está febril, tosse muito e nem sequer consegue erguer a cabeça", falava uma mãe aos prantos. Se a vida é uma estrada sinuosa, naquele tempo era mais. Uma simples amidalite levava à morte. Uma virose causava uma epidemia. A desnutrição, a falta de vacinas e de antibióticos fazia daquela era uma era de dor e incerteza. Todos procuravam o médico dos médicos. Ricos às portas da morte abririam mão de seus tesouros em troca de saúde. Idosos à beira do último suspiro existencial dariam seu conhecimento em troca da juventude. Por isso declaro que, de todos os bens que vocês podem adquirir nesta terra, nada supera o que vocês já têm, a vida, dizia o mestre dos mestres aos brados para uma multidão sedenta. Os que tinham sede de sabedoria e os miseráveis que tinham sede de alívio não paravam de chegar. Mas aonde? O caminhante não tinha moradia, sua sala de aula era ao ar livre, a tela que pintava era o mundo, sua cama era qualquer pedaço de chão. Amou tanto a humanidade que esqueceu de si mesmo. Se não lhe oferecessem um bocado, esquecia de comer. Nunca naqueles tempos duríssimos sua fama se espalhou rápido.
Logo antes de o sol cortejar o dia, as pessoas procuravam Jesus e ele começava a ensinar. Momentos depois desaparecia. Procurava a solidão como o sedento à água, e lá tinha diálogos misteriosos, encontrava-se consigo mesmo. E a multidão continuava procurando-o. E, encontrando-o, cercavam-no, espremiam-no, suplicavam-lhe. Era sua última esperança. Em segundos, os miseráveis estampavam um sorriso no rosto. Mas Jesus insistia: não conte para ninguém. Ele era crítico do culto à celebridade. Mas era impossível não dividir o dia mais alegre de suas vidas. Era impossível manter o caminhante no anonimato. Tibério César cobrava pesados impostos daquele povo sofrido. Uma parte significativa de grãos e azeitonas era destinada a abastecer as castas dos nobres e os poderosos exércitos de Roma. Ter Jesus era ter refrigério, tê-lo era ter segurança, tê-lo era ter encanto pela vida. A multidão se apossava dele como se fosse sua propriedade. Mas o caminhante insistia: é necessário que eu anuncie uma nova era, um novo relacionamento, uma nova forma de ver e reagir à vida. Mas as pessoas pareciam não ouvir. Fique conosco. Não nos abandone. Insistiam. Neste reino os grandes controlam os pequenos, mas eu preciso falar do reino de Deus, onde todos são irmãos, onde uns lutam pelos outros, onde todos são uma só família. Ele era poético, porém as pessoas não estavam interessadas em poesia, mas em resolver seus problemas. Ele sabia disso, não cobrava nada. Por ser dotado de consciência, sabia que quando o ser humano sofre, todo o universo sofre, quando tem insônia, todo o universo não dorme. A única dor que ele realmente sente é sua própria dor. A consciência que nos fez únicos também nos fez egocêntricos. Empatia era uma habilidade rara. Ei, vocês! Deixem-no conversar conosco também. A pressão era grande. Jesus não tinha palco, mas todos queriam que ele encenasse a peça. Não tinha púlpito, mas todos queriam que ele discursasse. Sua eloquência era contagiante. Mas era quase impossível falar. Estava ele junto ao lago de Genezaré. A multidão se apertava para ouvi-lo. Ele então subitamente planejou uma estratégia nunca antes imaginada. Ao avistar 2 barcos junto à praia do lago, pediu: preciso de seus barcos. Mestre, todos o procuram e você quer pescar? Sim. Pescar homens. Sua voz era tão forte e, ao mesmo tempo, tão delicada que era impossível negar seus pedidos. O improvável então acontecia. Entrando num dos barcos, pediu ao marujo que o afastasse um pouco da terra. E foi assim que, pela primeira vez, alguém falou de um barco para uma multidão na margem. Houve uma longa conferência, a maior parte da qual nunca foi registrada por seus biógrafos. Aprendam a respeitar os diferentes. Uma pessoa feliz investe tudo que tem para fazer os outros felizes. E continuava ensinando: o egoísmo e o individualismo são defeitos da personalidade. Repartam suas túnicas, dividam seus alimentos. As cabeças abatidas que vocês erguem hoje serão as que um dia se lembrarão de levanta-luz. De repente, Tiago e João, 2 jovens promissores, filhos de um homem de negócios, Zebedeu, que tinha alguns barcos, o ouviram. Quem é este homem? Quis saber Tiago. João, o mais novo, respondeu: não sei, Tiago. Mas, quando ele fala, meu coração queima, meu irmão. Zebedeu também ouvia aquele homem entusiasmado.
Logo após ter dado a sua aula ao ar livre, Jesus se aproximou da margem. Encontrando Simão, que mais tarde se chamaria Pedro, fez-lhe um estranhíssimo convite: de agora em diante serás pescador de homens. Vem e segue-me. Só um louco largaria um emprego seguro para seguir um estranho que sequer lhe prometia um prato de comida. Mas o mestre cativava o coração, libertava o imaginário, inspirava a capacidade de sonhar. Simão, vendo sua fama, o status notável do estranho e, ao mesmo tempo, seduzido por sua mensagem, não teve dúvida. Falou para André, seu irmão: não sei o que é pescar homens. Mas deve ser algo muito melhor do que cheirar a peixe e estar na voragem da noite. As grandes decisões são solitárias. Simão tomou uma atitude que mudaria para sempre sua história. André igualmente. Pescador de homens? Que loucura é essa? Pensou alto Zebedeu. De repente, Zebedeu ouviu vindo em sua direção. Precisava esconder os dois filhos daquele misterioso personagem. Tentou distraí-los estimulando-os a consertar as redes. Vamos, costurem as redes. Estamos atrasados. Mas não foi possível evitar o convite. Jesus se aproximou, fitou os dois jovens, bem mais novos que Simão e André, e fez o incrível chamado: vinde e segui-me. Seguir para onde? Seguir no escuro. Ser um caminhante sem nenhuma segurança social, sem escolta, sem comida, sem bens, apenas com o sonho de ajudar a humanidade. A ousadia, capacidade de se aventurar, de romper o cárcere da rotina, sempre fez os cientistas serem mais produtivos na juventude do que na maturidade. Acomodados pelos aplausos e sucessos acadêmicos, não poucos se tornam estéreis de novas ideias. Jesus escolheu jovens, embora soubesse que sempre foram mais irresponsáveis. Meus filhos, não. Suplicou Zebedeu, chamando-os à parte. Pai, é nossa oportunidade, comentou Tiago. Que oportunidade é essa, meu filho? Queremos ajudar a mudar o mundo. Mas vocês sequer conseguem mudar este lugar e querem mudar o mundo. O pai tinha suas razões. E você, João? Ainda é um garoto. Mal completou 15 anos. Pai, eu sei me virar. Eu vou segui-lo. Ele vai libertar Israel, afirmou João. Está louco, meu filho? Olhem para ele. Não tem exércitos, anda como maltrapilho. Mas fala o que ninguém jamais falou. Afirmou André. Até Simão deixou tudo, comentou João. Simão atropela todo mundo. Ele é agitado como as ondas do mar. Reagiu Zebedeu. De repente Jesus se aproximou da reunião familiar e disse calma e seguramente: fique tranquilo, Zebedeu. Cuidarei deles. Mas eles têm um futuro promissor aqui. Temos barcos, um negócio. Mas eu lhes darei os tesouros dos céus. Conheceram mistérios que sábios não viram, que reis dariam tudo para ter, mas não tiveram. O mestre dos mestres era sedutor. Suas palavras tinham um magnetismo inigualável, tocavam os recônditos da emoção, mexiam com o imaginário. Zebedeu estava repleto de dúvidas. Mas, de repente, um episódio emocionante o tocou profundamente. Um leproso fétido, deformado, intimidado pela doença, ao ver Jesus prostrou o rosto na terra e suplicou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, podes curar-me. A reação das pessoas que estavam próximas foi imediata. Os leprosos eram lixo social. Fujam deste homem. Disse um sem coração. Este leproso está contaminando a terra, disse outro insensível.
Seus pecados sobem aos céus, comentou um religioso. Mas Jesus olhou para aquele homem, que nos últimos tempos comia e bebia do cardápio do desprezo, e se compadeceu dele. Seus olhos lacrimejaram. Sem medo, fez o que ninguém tem coragem de fazer. Tocou seu rosto deformado. Sentiu a pele flácida e ferida sair em suas mãos. Não apenas respeitava os diferentes, os amava. Tratava-os como príncipes. Inaugurou o amor solidário, o amor com atitudes, a lei das leis dos direitos humanos. Quem é você? Sou Rubem, Senhor. Que lágrimas você chorou? Todas as que um homem tratado como lixo já chorou. E que lágrimas nunca serpentearam em seu rosto, meu filho? Quero saber as que você não teve coragem de chorar. Rubem foi pego de surpresa. Fez uma pausa e, com a voz truncada, falou dos momentos em que a solidão e a rejeição penetraram nos reconditos da sua emoção. Meu pai me abandonou. Meus irmãos me viraram o rosto. Minha esposa me excluiu, e meus 2 filhos têm vergonha de dizer que eu existo. Minha mãe, ela era tão amável, mas foi a última a me riscar da sua história. E, emocionado, tentava enxugar as lágrimas, com suas mãos rugosas, do rosto ferido pela lepra. Muitos ficaram impressionados com o diálogo inteligente que Jesus tinha com os miseráveis. Para o mestre da emoção, eles não eram doentes, mas seres humanos complexos e completos que precisavam mais do que ter um corpo curado, precisavam de uma mente saudável. Proteja-se, Rubem. Não compre o que não lhe pertence. O perdão não resolve os erros dos que ferem, mas alivia as dores dos feridos. Como eu faço isso, mestre? Sou um caminhante que ensina as pessoas a caminharem dentro de si. Venha e ouça. Mas sou leproso. Todos fogem de mim. Todos podem fugir de você, mas nunca fuja de si mesmo. Enquanto ouvia o homem incomum que invadia sua mente e seu espírito, sua pele foi restaurada. De repente, ele colocou as mãos no rosto e sentiu a pele lisa. Olhou para os membros e não estavam mais deformados. Meu Deus, o que aconteceu? Minha pele tem sensibilidade. Não desprende do meu corpo. Obrigado. Obrigado. Dizia Rubem dando saltos de alegria. Seus discípulos foram às nuvens. Simão comentou cheio de entusiasmo: acertamos, amigos. Trabalhamos a vida toda em barcos. Agora vamos embarcar na mais incrível aventura. Incrível. Mas quem é ele? Indagou o jovem conversador, João. Não sei, mas este homem vai dominar o mundo, afirmou Simão. Eu quero estar ao seu lado quando isso acontecer, falou Tiago ambiciosamente. Todavia, para espanto deles, ao ver Rubem dando saltos de alegria, Jesus chamou e lhe disse: Rubem, tenho um pedido a lhe fazer. Simão falou baixinho para seu irmão André e para os irmãos Tiago e João: este homem é inteligente. Vai dizer, divulgue para o mundo todo o meu poder. Mas a mensagem foi justamente o contrário: não conte para ninguém o que lhe fiz. Mas como não, Senhor? Indagou o leproso. O quê? Ele pediu silêncio. Como? Não estou entendendo. Comentou Simão, o futuro Pedro. Reitero, não conte para ninguém o que lhe fiz. Não me promova, promova o amor, promova o prazer em se doar. O leproso não entendeu nada. Aliás, todos ficaram confusos. Era impossível esconder Jesus. A sua fama se propagava de forma cada vez mais descontrolada. Multidões o procuravam ansiosamente.
Jesus atendia a inúmeras pessoas, mas de vez em quando continuava se retirando para o deserto. Lá meditava, relaxava, desacelerava, tinha encontros insondáveis com aquele que o enviou. A solidão sempre foi um momento único para se ter encontros poéticos consigo mesmo. Quem odeia a solidão nunca foi amigo de si mesmo. O mestre da gestão da emoção sabia disso. Posteriormente, outro incidente ocorreu. Quando Jesus ensinava no interior de uma casa, havia uma multidão cercando o ambiente. Desesperados, um grupo de amigos queriam trazer um dos seus, que era paraplégico, até Jesus. Mas era impossível entrar. Todavia, num momento ímpar de criatividade, eles subiram até o telhado e, por entre as telhas, baixaram o doente ao centro do local onde Jesus estava. Criam que o simples Galileu tinha poderes sobre-humanos. Vendo a coragem deles, Jesus ousou dizer ao miserável: seus erros e falhas estão perdoados. Não era isso que o moribundo esperava ouvir. Queria se movimentar, andar, deixar de ser um peso para seus pais. Mas o caminhante queria fazê-lo se movimentar primeiro em sua mente, pois sabia que milhões andam mas não saem do lugar, movimentam músculos mas estão encarcerados. Porém as palavras de Jesus caíram como uma bomba sobre a cabeça dos religiosos que o ouviram. Espantado, um deles comentou: quem é este que perdoa as faltas humanas? Só Deus pode fazê-lo. Sua atitude é insuportável, retrucou o outro. E, perturbados, se levantaram para sair. Mas o homem que conhecia as inquietações humanas, o analista dos bastidores da mente humana, diagnosticou as armadilhas que os aprisionavam. Fitou os olhos deles e se antecipou, dizendo: o que é mais fácil fazer, dizer que seus erros estão perdoados ou movimentar seus ossos e músculos, que há anos estão paralisados? Claro, palavras são fáceis de serem ditas, expressou um espectador esperto. Mas, para espanto dos observadores, o Galileu mais uma vez deixou todos assombrados: levanta-te, recobra teus movimentos. O miserável tornou-se imediatamente o homem mais livre e feliz do mundo. Agora tinha uma longa jornada para aprender a ser livre no único lugar em que é inadmissível um ser humano ser prisioneiro, dentro de si mesmo. Teria de aprender que, infelizmente, os piores cárceres da humanidade residem no cérebro humano. M. 25. A escolha, errada, dos discípulos. Marco Polo começou a comentar os textos de Lucas que falam do processo incomum de um mestre para cativar e iniciar um sofisticado processo de formação de seus discípulos. Mais uma vez tudo fugia ao trivial. Discorreu sobre o chamamento, a forma inusitada e ousada como os abordou, os riscos que eles correram, os primeiros conflitos e as decepções. Depois disso, trouxe uma questão de suma importância para a mesa redonda e que talvez não tenha sido debatida ao longo da história. Se houvesse uma equipe de recursos humanos auxiliando Jesus na seleção de seus alunos mais próximos, seriam eles aceitos? A personalidade e a capacidade de ter autocontrole, de empreender, de se reinventar de Pedro, João, Tomé, Judas eram notáveis. Jesus passou em todos os testes possíveis e inimagináveis, mas seus discípulos passariam nos mais simples testes de avaliação. Todos ficaram mudos. Eu nunca pensei nisso, afirmou o Dr. Thomas. Nós, cristãos, acreditamos que ele tenha feito as escolhas corretas. Pois, na minha análise crítica, ele não fez. Eu sabia. Esse Jesus teria de falhar em alguma coisa, comentou Michael.
Qualquer mestre que se preze tem de selecionar bem seus alunos se não quiser naufragar seu projeto. Nas universidades americanas, só os excelentes alunos são admitidos em Harvard, Stanford, Yale, MIT e outras. Em Israel, as melhores cabeças são selecionadas a dedo pelas universidades. Não é possível que Jesus tenha feito escolhas erradas, retrucou o doutor Alberto. Com que base você diz isso? O tema é extenso. Aqui farei apenas uma síntese da personalidade dos discípulos e das escolhas arriscadíssimas que Jesus fez. Mas, antes, gostaria de perguntar ao ilustre representante do catolicismo e quem sabe futuro Papa, Dr. Alberto, e ao ilustre teólogo de Harvard, Dr. Thomas, qual aluno de Jesus tem o melhor perfil psicológico? Enfim, quem é o melhor dos discípulos? Marco Polo pediu para a plateia também votar. João ganhou disparado, seguido por Pedro. O doutor Alberto não teve dúvidas, Simão Pedro, é claro. O mais honesto e disponível dos discípulos. O doutor Thomas, por sua vez, tinha clara sua escolha, João, o mais amável de todos eles. A resposta de Marco Polo foi bombástica. Uma análise criteriosa revela que o melhor era Judas Iscariotes. A plateia que lotava a sala ficou pasma. Os dois teólogos se levantaram imediatamente e metralharam Marco Polo com argumentos. Seu julgamento está equivocado, afirmou o Dr. Thomas. Você não tem base psicológica para afirmar isso, comentou o Dr. Alberto. Marco Polo, até eu acho que você foi longe demais, afirmou Sofia. Um traidor ser considerado o melhor dos discípulos. Isso é inconcebível, comentou Michael também. Sem defender sua ideia, Marco Polo apresentou as características da personalidade dos discípulos mais conhecidos de Jesus. Pedro era agitado, ansioso, reagia sem pensar, não sabia se colocar no lugar dos outros. Rápido em julgar, lento para pensar. Colocou seu mestre em situações delicadíssimas devido à sua impulsividade. Quase causou inúmeras mortes quando cortou a orelha de um soldado no ato da traição. Se fosse um aluno nos dias de hoje, os professores quereriam vê-lo a milhas de distância de sua sala de aula. Confirmam, doutores? Perguntou aos dois teólogos. Sim, disseram ambos, constrangidos. À medida que Marco Polo realizava suas interpretações, os teólogos recordavam os textos que já haviam lido. Por interpretar os evangelhos apenas à luz da teologia, haviam asfixiado sua análise sobre a mente dos discípulos. João, o mais amável dos discípulos, era bipolar. Essa declaração de imediato causou estranheza em todos os que o ouviam. Mas, onde você viu que ele tinha transtorno bipolar? Questionou Sofia como psiquiatra. Não, Sofia, João não tinha transtorno bipolar, sua emoção não oscilava entre depressão e euforia, mas ele tinha uma personalidade bipolar. Era generoso quando as pessoas correspondiam às suas expectativas, mas tinha reações extremamente agressivas quando contrariado. Queria chamuscar com fogo os que não seguissem Jesus. Confirmam, doutores? Sim, disseram novamente os teólogos, constrangidos. Caramba, Marco Polo. Esses alunos não passariam nem numa universidade de segunda categoria, comentou Michael. Mateus tinha um caráter duvidoso. Estava a serviço de Roma, era tratado como traidor do seu povo e, ainda por cima, tinha fama de corrupto.
Tomé era paranoico e inseguro, não confiava nem na própria sombra, afirmou Marco Polo, que em seguida refez sua pergunta: então, quem era o melhor dos discípulos? Ninguém se arriscou a responder, mas intuíram a resposta. Judas Iscariotes. Concluiu Marco Polo. Ele era o mais dosado, sereno, tinha vocação social, se preocupava com os pobres, não era impulsivo, não colocava seu mestre em situações delicadas. Mas como ele o traiu? Indagou Sofia. Não vou entrar em detalhes sobre a traição a Jesus neste momento. Estudarei esse assunto no momento oportuno. Mas Judas, apesar de ter uma personalidade mais calma e serena, tinha uma falha gravíssima: ele não era transparente. Agora entendo. Uma pessoa que não é transparente leva para o túmulo seus conflitos, afirmou Sofia. Exatamente. Uma pessoa que não é transparente tem um eu defeituoso, que não tem autocrítica, que veste um personagem, dissimula seus conflitos. E, além disso, arquiva janelas killer, ou traumáticas, a cada frustração. Os demais discípulos, apesar dos transtornos sérios de personalidade, tinham sede de se transformar, de superar seus limites, reescrever sua história. Eles reeditavam suas janelas traumáticas em seu córtex cerebral, enquanto Judas as acumulava. Selecionar alunos tão problemáticos indica a falha de Jesus como mestre, afirmou Michael. Silêncio geral na plateia e na mesa redonda. Milhões de pessoas dos mais diversos países estavam assombradas. Jesus errou? Se perguntavam. De repente, Marco Polo disse: ou Jesus errou, ou ele tinha uma autoconfiança tão grande como educador que era capaz de transformar qualquer pedra bruta em obra-prima, comentou Marco Polo, silenciando Michael. O doutor Alberto reagiu de imediato. Como se tivesse tido um daqueles raros insights, relatou: é admirável. Qualquer aluno que o desejasse tinha a oportunidade de se matricular na Academia de Jesus e se tornar uma mente brilhante. Se Judas não tivesse se suicidado, ele teria sido um grande pensador, tal como o apóstolo Pedro, que escreveu 2 complexas cartas no final da vida. O mestre dos mestres era tão inteligente que seria capaz de transformar qualquer um que estivesse aos seus pés. Disse o Dr. Thomas, pasmado. O que se pode inferir dessa análise prévia é que Jesus, como gestor da emoção, deu tudo o que tinha aos que pouco tinham. Que professor é esse que, no ato da traição, chamou seu traidor de amigo e lhe fez uma pergunta para que ele mesmo construísse sua resposta: amigo, por que você está aqui? Afirmou Marco Polo. E qual dos biógrafos apontou essa pergunta? Mateus, Marcos, Lucas ou João? Lucas. Indagou Sofia. Não, Mateus. E ele tinha um objetivo sociológico ao deixar registrada essa pergunta? Sim. Disse Marco Polo. Mateus era corrupto e foi abraçado por seu mestre no começo da jornada. E Judas era coerente, mas por fim o traiu e foi abraçado por Jesus no final da vida. Ambos não mereciam, mas foram acolhidos generosamente. Talvez Jesus seja um dos raríssimos professores que não desistem de nenhum aluno, mesmo que lhes cuspa no rosto. Eram os alunos que desistiam dele. Sou muito rígido como professor de graduação e pós-graduação. Para esse Jesus não importava o material. Ele realizava a inclusão social. Era capaz de transformar barro em pedras, pedras em materiais de construção. Estou perturbado, afirmou Michael.
O doutor Alberto completou com maestria. As melhores universidades do mundo escolhem as melhores cabeças, já Jesus transformava os últimos da classe, a escória intelectual, nas melhores mentes. Mas, para realizar sua tarefa magna como educador, tinha de haver mudança completa de mentalidade, uma mudança de dentro para fora, por isso disse: ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois estes se romperam. Comentou Marco Polo. Estou impressionada, expressou Sofia. Uma educação nova com um conhecimento novo, representado pelo vinho, precisaria de novos odres, uma nova mente com novas habilidades. De repente, um professor de história cansado de ver a mesmice na educação comentou: nossa educação é linear. Bombardeamos o cérebro dos alunos com dados e o resultado final é a formação em massa de repetidores de informações. Qualquer computador, por mais medíocre que seja, guarda e recita mais dados que a memória humana. Apenas as exceções tornam-se pensadores. Quais são os novos paradigmas da educação proposta por Jesus? Marco Polo enumerou alguns, por enquanto citarei apenas 7, que são frutos de minha análise prévia de todo o livro do Dr. Lucas. Cada aluno tem um potencial incrível, mesmo que seja imperceptível. 2. Ninguém é irrecuperável. 3. Ninguém muda ninguém. Só a própria pessoa pode se reciclar. 4. As habilidades socioemocionais, como pensar antes de reagir, empatia, resiliência, gestão da emoção, são vitais para arquivar janelas saudáveis, e não doentias, no córtex cerebral. 5. Usar metáforas e histórias é importante para libertar o imaginário e a criatividade. 6. Dinâmicas e vivências no processo educacional rompem o cárcere da teoria. 7. Erros são oportunidades para crescer, não para novas punições. Surpreendente. Estou curioso para ver o resultado desse processo educacional. Se pescadores incultos, coletores de impostos corruptos e jovens paranoicos e instáveis tiverem sido transformados em alunos brilhantes, vou virar sacerdote. Brincou Michael, embora estivesse chocado. Foi assim que participantes e espectadores ficaram profundamente pensativos. Nunca um mestre teve tanta autoconfiança em sua metodologia para transformar mentes inquietas e insanas em mentes calmas e inteligentes. Michael era o professor de pós-graduação mais temido de sua famosa universidade. Controlava seus alunos com mão de ferro. Todos tinham de tirar nota máxima com louvor no dia da defesa da tese de mestrado ou doutorado. Era autoritário, austero, de pouca conversa. Na mesa redonda, ele estava irreconhecível, mas solto, relaxado, bem-humorado, admitindo suas falhas. No dia seguinte ao último debate, pegou alunos da graduação em medicina colando em mais uma de suas dificílimas provas. Descoberta a trama, chamou o grupo, constituído de 2 alunos e 2 alunas, à sua sala: vocês serão expulsos ou no mínimo reprovados por mim. Os alunos ficaram em estado de choque. Seu futuro fora jogado no lixo. Professor, nos desculpe, pediu uma aluna em prantos. Erramos, disse outro aluno, quase sem voz. Toda ação tem reações. Toda atitude tem consequências. Vocês brincaram com fogo e se queimaram. Suas provas são quase impossíveis, disse um aluno, exaltado. Não eleve o tom de voz. Para mim, aluno que cola nas provas está descartado da minha classe. Entretanto, não vai nos reprovar? Vou trair na luz. Um mestre deve investir o que tem de melhor naqueles que pouco têm.
Um dos alunos, que acompanhava os debates, disse para sua colega, baixinho: é a mesa redonda. Vocês me decepcionaram. Trocarem a nota 0, a reprovação do final do ano ou a expulsão da universidade por um desafio. Vocês darão uma aula sobre os assuntos que colaram. E terão de dizer coisas que não ensinei nas aulas. Mas, professor, como faremos isso? Poupa-luz não quer dizer passar a mão na cabeça. Vocês são capazes de ir muito mais longe do que imaginam. Você está nos elogiando? Perguntou a estudante que estava em prantos. Reinventem-se. Eu aposto em vocês. Após olharem uns para os outros admirados, eles toparam. Desafio aceito. E, assim, os alunos saíram com a missão de serem muito melhores do que eram. E de fato usaram o caos como oportunidade criativa. O mestre usou o erro deles para atrair na luz, não para destruí-los. E foi fascinante. Os 4 deram um salto sem precedente em sua inteligência. Eram alunos bem abaixo da média,